Shalom, amados do Senhor, mais uma vez eu quero trazer para o seu coração, para a sua vida, uma palavra maravilhosa que vem da parte do nosso Deus. E a palavra de hoje, ela vai ministrar o nosso coração sobre a questão da fidelidade e da lealdade. A palavra de Deus nos afirma que nosso Deus, ele é leal e fiel. E ele requer de nós também essa mesma lealdade, essa mesma fidelidade, que é a obediência àquilo que ele nos ordenou. Os caminhos que ele nos orientou que andássemos, ele quer que sejamos leais e fiéis. Vamos à palavra do Senhor? A palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 23, ele diz o seguinte: o Senhor recompensará a cada um segundo a sua justiça e fidelidade. Isso é uma promessa do Senhor. Aquilo que nós fizermos, colheremos de volta. Os caminhos que nós escolhermos, colheremos do fruto desse caminho. Se escolhermos ser fiéis e leais ao Senhor e ao nosso próximo, receberemos também do nosso Deus a mesma fidelidade. Na verdade, a fidelidade do nosso Deus, ele não muda. Ele permanece fiel, mesmo em nossas infidelidades, Mas se queremos colher fidelidade do nosso próximo, precisamos agir com fidelidade também. Não queremos plantar limões, que é azedo, que traz um desconforto, e queremos colher morangos doces e maravilhosos, que é bom de ingerir. O que eu digo com isso? A lealdade, a fidelidade, eles fazem parte e eles são frutos do caráter do Espírito Santo de Deus. Está escrito lá em Gálatas. Vamos à palavra em Gálatas. Em Gálatas diz o seguinte, o capítulo 5, versículo 22 do livro de Gálatas, ele diz o seguinte: o fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade e a fidelidade. Se andarmos em fidelidade, isso significa que temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E colheremos dessa fidelidade. Como é bom ter amigos leais e fiéis em quem a gente pode confiar, Ele não nos trai, ele não mente para nós, ele não nos engana. Isso é muito legal, isso é muito confortável. Isso transmite uma certa paz, ainda mais quando são pessoas que são íntimas nossas, Que a gente abre a nossa vida, que a gente confia, que a gente se desabafa, fala dos nossos problemas. E quão é ruim a gente descobrir que esse amigo que pensávamos ser fiéis e leais, ele está por trás, nos difamando, contando os nossos problemas, que muitas vezes é de cunho muito particular para os outros, querendo denegrir a nossa imagem. Isso é muito triste. O que nós devemos fazer? A palavra de Deus nos exorta, nos ensina que devemos buscar essa lealdade, buscar essa fidelidade. Nós não adquirimos respeito pedindo respeito. Nós adquirimos respeito conquistando esse respeito, sendo respeitável. A mesma coisa é a lealdade. Para que a gente venha colher lealdade, precisamos ser leais, Se você é uma pessoa leal, não pense que porque apareceu um ou outro que foi desleal com você, a palavra de Deus e a promessa de Deus que está escrita em 1 Samuel, ela não cumpriu na sua vida. Não. Às vezes aparecem sim pessoas que elas não são leais, às vezes para aprender com a gente um pouco da lealdade. Você não precisa odiar essa pessoa, não precisa desprezar essa pessoa. Você precisa amar essa pessoa e mostrar para ela, que uma vida de lealdade é uma vida muito mais tranquila, muito mais segura, e que a lealdade é boa para ambas as partes, E o Senhor também nos confirma no livro de Salmos 25:10, ele diz: todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade para aqueles que guardam a sua aliança e seus preceitos e os seus caminhos. É tão bom andar nos caminhos do Senhor, mesmo que as montanhas se levantem, mesmo que as lutas elas se levantem contra nós, elas são sempre provisórias. Elas nunca serão definitivas e nem permanentes em nossas vidas. Precisamos acreditar. Os montes e as montanhas, quando se levantam, sobre as nossas vidas, por questões
da vida cotidiana, isso não significa que nós somos infiéis e nem desleais. Precisamos acreditar na promessa do nosso Senhor. Mesmo que sejamos leais e fiéis, essas batalhas elas aparecem em nossas vidas. Precisamos acreditar naquilo que foi posto. A batalha, a luta, elas vão embora. Quem passa uma vida inteira, quem permanece uma vida inteira e às vezes até outras gerações com as mesmas batalhas, com as mesmas lutas, são pessoas que não são fiéis ao Senhor. São pessoas que não são fiéis às promessas que fizeram ao Senhor. Às vezes eu entreguei o meu caminho ao Senhor, mas eu digo só de boca. Na hora do vamos ver, na hora de agir, na hora de escolher o que é correto, o que é leal, o que é certo, eu não escolho. E aí escolho outros caminhos e quero que a palavra de Deus se cumpra em minha vida. Isso é impossível. Precisamos entender que para que a palavra de Deus ela surta, ela faça efeito em nossas vidas, precisamos aplicá-la em nossas vidas. Assim está escrito no Salmo 25, versículo 10, como eu acabei de ler para vocês, eu vou ler mais uma vez. Todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade para aqueles que guardam sua aliança, os seus preceitos e os seus caminhos. Se eu fiz um dia aliança com Deus, entregando a minha vida ao Senhor, dizendo que eu seria leal, que eu andaria nos caminhos dele, no preceito dele, e por causa de uma luta, de uma batalha, eu saio abandonando tudo, eu quero que a palavra do Senhor continue sendo aplicada em minha vida, que os efeitos de sua promessa, elas continuem em minha vida, elas não ficarão em minha vida, elas vão embora. O Espírito Santo, ele não permanece, né? E aí começamos a andar em caminhos tortuosos e sofreremos as consequências desse caminho. No livro de Isaías também, no capítulo 54, versículo 10, a palavra de Deus nos diz o seguinte, ele nos faz uma promessa. Ele nos diz o seguinte: embora os montes sejam sacudidos, os nossos problemas, os montes, eles se abalem, né? E que as colunas sejam removidas, e ainda assim a minha fidelidade para com vocês não será abalada, mesmo que os montes físicos, né, eles se abalem, mesmo que a terra se acabe, que tudo se destrua, temos uma promessa do Senhor, de uma vida eterna. A aliança de Deus conosco, ela não vai se acabar, porque um dia essa terra, porque os montes, porque as batalhas e porque as lutas, elas se levantarão contra nós. Um dia tudo vai acabar, e precisamos ter fé, precisamos crer na promessa do Senhor, e nos mantermos fiéis e leais às promessas que nós fizemos ao Senhor. Promessa essa que a nossa vida pertenceria a Ele, os nossos sonhos, os nossos desejos seriam entregues na mão dEle, que obedeceríamos aquilo que Ele determinou, aquilo que a palavra dEle nos ensina, a sermos leais e fiéis, não só para com Ele, mas para com o nosso próximo, verdadeiro, justo, corretos, honestos, bondosos, amorosos. Precisamos entender que se formos leais ao Senhor, a palavra de Deus e as promessas do Senhor, elas se cumprirão em nossa vida, não importa o tempo. Precisamos nos manter fiéis ao Senhor. Que a graça, a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida, e que você nunca se aparte da fidelidade e da lealdade ao nosso Deus. E você verá em sua vida e na vida dos seus descendentes, em sua casa, a paz, a alegria, o amor que excede a todo entendimento. Que a graça e a bondade do Senhor seja eternamente sobre sua vida. Amém? Deus te abençoe, querido.